Olá, tribo! Eu sou Sônica Lapalo. No vídeo de hoje eu vou contar a história de um amor. Amor de mãe, amor de avô, amor de pai, o amor da família toda. Já que hoje é o Dia das Mães. É assim, na verdade, essa história, ela se passa há milhares de anos antes de Cristo, como a gente diria. Essa história se passa em Parque Indígena do Xingu. Bom, antes de acompanhar o vídeo, não se esqueça, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Como é que é essa história? Essa história é assim. Era uma vez uma moça virgem que estava na reclusão. Como eu já expliquei nos meus outros vídeos aí, reclusão é um período que uma menina moça fica dentro de uma cabana, um período intocável, onde ela se prepara para a vida adulta. Essa moça virgem, ela estava na fase da reclusão, se preparando para a vida adulta. Ela é a filha de um cacique, a filha dos caciques, vamos dizer assim, a família de caciques. É uma liderança. Essa moça virgem estava num período da reclusão. Só que nesse período da reclusão aconteceu uma coisa inesperada. É assim, o espírito de morcego, homem morcego, acabou engravidando esta moça. Como é que isso aconteceu? É assim, ela estava dentro da cabana dela. Eles não tiveram necessariamente uma relação sexual, não tiveram. Porque nessa época, só por fato por eles ser um espírito, uma família espiritual, porque isso daí antes da existência da humanidade, antes de tudo isso existir, nessa época, milhares de anos, todos nós éramos espírito ainda. Essa moça, ela é da família espírito das árvores. Por isso que a gente diz que as árvores, para nós, são todos seres espirituais. Essa árvore na minha língua se chama de cuco. O que aconteceu? O espírito do homem morcego engravidou ela espiritualmente. Normalmente, o morcego sempre passava em frente à janela dela. Sempre passava. Aí nesse tempo, esse morcego já estava engravidando ela, essa menina virgem da família do espírito das árvores. Aí nesse tempo ele acabou engravidando a moça virgem, o homem morcego, o espírito do homem morcego. Daí em seguinte, depois de alguns meses, a mãe da moça acabou reparando, porque ela que tem contato direto com a filha, acabou reparando nos sinais do corpo dela. Porque os sinais do corpo dela já estavam mostrando que tinha acontecido algo diferente com ela. A mãe dela acabou notando que ela estava grávida. Pelos sinais do corpo dela, pelo seio, que estava crescendo, e a barriga já estava mais ou menos crescendo, e a mãe da moça notou que a filha dela, virgem, uma moça, no período de reclusão, estava grávida. Aí a mãe acabou perguntando para a filha: filha, por acaso você está esperando? Você teve relacionamento? Você sabe que esse período é muito importante, é um período sagrado. Aí ela acabou falando isso para a filha. E a filha disse: não, eu não tive nada de relacionamento com ninguém, com nenhum homem. Eu estou nesse período sagrado. Ao se deparar com essa resposta da filha, e a mãe ficou questionando. A família toda ficou questionando. Depois que a família toda ficou sabendo que ela realmente estava grávida,
Eles tiraram a cabana dela, porque até então ela estava num período sagrado, um período de reclusão, onde ela era intocável. Só a mãe e a família dela tinham contato nesse período. Aí o que aconteceu? A tribo toda acabou tirando a cabana dela, porque ela é uma moça cacique. Ela é herdeira, já que os pais dela são caciques, ela é herdeira dos caciques, ou seja, ela seria a próxima. Aí, ela, depois que nasceu a criança, essa criança tinha de algo muito estranho. A criança nasceu, as pessoas acabaram reparando que essa criança tinha algo muito estranho. Essa criança não se mexia. Praticamente essa criança vivia numa depressão profunda, não se mexia, não olhava. Era um menino, nasceu um menino. Aí os pais tiveram uma ideia de fazer um evento para reunir outras pessoas, para reunir outras tribos. Nessa época todo mundo era seres espirituais, não tinha exatamente carne que temos, não tinha tudo isso. A gente ganhou isso depois, eles eram seres espirituais ainda. Aí a família da moça acabou convocando outras tribos para estar vindo para a aldeia deles. E cada um dessas pessoas que vinha para participar desse evento, que pudesse trazer arco e flecha. Arco e flecha para presentear o menino. Porque ele se acreditava que o verdadeiro pai... Porque até então ninguém sabia o pai da criança, ninguém sabia. Eles perguntaram para todo mundo da aldeia, da mesma tribo dela. Ninguém sabia quem era o pai do menino. Aí a mãe, os avós tiveram essa ideia de fazer esse evento grande para estar reunindo várias outras tribos. Aí o que aconteceu? Tribo, quando eu digo, nessa época ainda, há milhares de anos, onde todo mundo era seres espirituais ainda, não tinha exatamente a carne, esse corpo físico. Aí, cada tribo foram trazendo o presente para a criança, porque essa criança estava num estado profundo de depressão. Essa criança não se mexia, não era criança normal como as outras. Essa criança já tinha mais ou menos em torno de 5 meses por aí. Aí, nesse evento, vieram várias tribos e vários outros seres espirituais. E cada tribo, toda vez que vinha, trazia como presente arco e flecha, já que era um menino. Porque a ideia dos pais era... Porque o verdadeiro pai, se o verdadeiro pai vier até essa criança, que essa criança ia se mexer, ou sinalizando a simpatia por aquele homem. Porque se a criança sinalizar, já que era um ser espiritual ainda, essa criança, se a criança sinalizar, ali notava-se que aquele homem é o pai da criança. O que eles fizeram? Aí vieram várias tribos, cada um vinha, a criança não se mexia. Nossa, vieram várias tribos, a criança, mesmo assim, a criança não se mexia, não ficava feliz com o presente, nem se mexia. Continuava na depressão profunda. E aí, cada vez mais, a mãe triste, o avô triste, a família toda triste com isso. Aí, certa vez, a família do homem morcego veio até eles. Nessa época, todos eram seres espirituais ainda. Essa família do homem morcego veio até eles. Aí, como presente, esse homem trouxe arco e flecha para a criança. Aí o que acontece? Trouxeram, esse homem trouxe arco e flecha para presentear a criança. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que ele estava entregando a flecha para a criança, ele começou a se mexer. A criança ficou tudo feliz, normalmente como ficaria. A criança notou que aquele indivíduo era o pai dele. Aí a mãe notou que a criança ficou muito empolgada, só que
Esse homem morcego não tem, no mundo espiritual, não tem muita notoriedade. Não é tão respeitado quanto os outros espíritos. A escala de espiritualidade dele é muito baixo dos outros. Aí a mãe, e quando a criança estava indo pegar a flecha, a mãe meio que inibiu a criança, para que a criança sentasse de volta. Inibiu, porque a mãe ficou com vergonha de deixar a criança, meio que puxou assim, para que a criança não fosse até o pai para pegar o presente. Aí, claro, né, o homem acabou dando o presente para o filho. Aí daí então descobriu-se que aquele homem morcego era o pai da criança, porque a criança ficou feliz, a criança ficou empolgado e foi pegar o presente do pai. Foi assim. Esse foi maior lição de uma mãe, de uma família, por amor ao filho. Normalmente, trazendo para a realidade de agora, eu sei que isso daí que é uma lenda, uma história antiga, muitos indígenas acreditam, indígenas do Xingu, que muitas vezes as nossas mães, os nossos avós, as nossas mães fazem tanta coisa por nós, que muitas vezes é ignorado pelos filhos. É uma forma de demonstrar para essa criança, independente de tudo, a mãe, o pai, a família sempre vai estar do lado, para mostrar o verdadeiro amor. Os indígenas acreditam que a família é a base de tudo. Se uma mãe fez tudo isso para agradar o filho, para encontrar o verdadeiro pai do filho, isso é a maior demonstração de amor. E cada vez mais, trazendo para a realidade de hoje, temos que valorizar enquanto temos agora as nossas mães. Ele se faz tudo por nós, é só a gente abrir os olhos e valorizar mais. Por mais que a gente não note isso, as nossas mães sempre farão algo muito maior para nós, para nos ver felizes. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que depois desse vídeo algumas pessoas se reflitam sobre a importância das nossas mães em nossas vidas. É isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. E feliz Dia das Mães!